Estamos de volta com Boa Tarde Bahia. A Secretaria Estadual da Fazenda traz uma novidade para quem teve o carro roubado ou destruído. Os motoristas podem receber parte do IPVA de volta. Basta procurar a Secretaria nos postos do saque ou nas inspetorias, quase que não sai, fazendárias até 31 de dezembro deste ano. O contribuinte deve apresentar documentos pessoais como RG e CPF, além do documento da propriedade do veículo. Olha, e depois de pesquisas, agora é o seguinte, vamos mudar de assunto, vamos começar a entrar aí no quadro Band Serviço, porque pesquisas apontam que os brasileiros não têm muito hábito de guardar dinheiro. Segundo especialistas em economia, apenas 4% costumam poupar para investir no futuro ou fazer compras à vista. Muita gente diz que o problema é a falta de dinheiro no bolso. Quem não quer fazer um pé de meia e juntar um dinheirinho? Nem todo mundo consegue. A desculpa quase sempre é a mesma. No fim do mês, não sobra nada. Se o dinheiro não está sobrando, salário pequeno, tudo para pagar conta. Fica consumindo, aí você vê e compra, você vê e compra. Não é que você não tenha nenhum dinheiro, não. Todo mundo sempre tem um dinheirinho, mas na hora de poupar, de economizar, tá difícil. O porquinho cheio de Valdinéia é a prova que com paciência e força de vontade, dá sim para poupar. Todos os dias chegava em casa, botava R$1 de moeda no meu porquinho. Dia de sábado, eu botava 10 ou 5. Através desse cofrinho, eu consegui bater lá na minha casa, realizei meu sonho. Segundo os especialistas em economia, apenas 4% da população brasileira consegue poupar. Um dos principais motivos é a ascensão das classes sociais. Os sonhos de consumo se transformam em prioridade na vida de quem vem conseguindo melhorar a renda. As pessoas de nações mais evoluídas já têm esse hábito. Nós temos o caso específico dos japoneses, que tem a poupança como algo sagrado. E a poupança lá não rende o que a nossa rende aqui. É um hábito que eu acho que as pessoas deveriam ter. Estudos mostram que os juros dos financiamentos têm comprometido boa parte do salário dos brasileiros, chegando a 25% da renda individual ou familiar. Antes de começar a guardar dinheiro, é importante que sobre. E para isso, o primeiro passo é evitar os gastos supérfluos. Ao invés de caírem no consumo, no chamado consumo supérfluo, deveria destacar um percentual disso aí para a poupança, que eu posso afirmar com absoluta certeza que é um hábito extremamente sadio. Olha, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, mas antes só quero responder aqui uma perguntinha. Tem gente perguntando assim, cadê Rita? Olha, eu já falei no comecinho do programa, durante essa semana, Rita está afastada aqui do Boa Tarde Bahia, porque ela está gravando alguns programas aí para o Band Folia. A gente já sabe que a Band faz uma super cobertura do carnaval e ela já está preparando aí, gravando algumas entrevistas, gravando alguns programas já antecipados para o Band Folia, mas na segunda-feira ela está aqui de volta, tá? Olha, e com as opções de investimentos disponíveis no mercado, hoje só não poupa quem não quer. A gente viu aí no VT, né, mostrando como é que as pessoas têm esse costume de poupar, se tem ou não tem esse costume de poupar. Mas a gente convidou aqui o economista que já está aqui comigo no estúdio, Carlos Ney Franca, que é economista, e vai explicar para a gente como é possível poupar, mesmo ganhando pouco. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Bom, a gente viu ali no VT que tem algumas pessoas que têm aquele costume, aquele velho costume de poupar no porquinho, colocando ali a moedinha, que é uma maneira, né, de se poupar, é uma maneira de guardar dinheiro, mas existem outras maneiras também, né? Existem várias maneiras. O porquinho até comum se encontrar ainda. Mas, olha, quando nós falamos em poupar, temos que analisar a questão do comportamento social na sociedade, que vai desde as pessoas que têm quase que um salário mínimo, menos do que um salário mínimo, que até poupam, viu? É quem mais até faz um esforço para poupar. Por quê? Porque tem sempre algum sonho a realizar. Ou precisa aumentar mais um quarto, ou precisa puxar uma parede e faz um pequeno esforço para não gastar todo o dinheiro que ganha, que às vezes é muito pouco. E aí fazem um investimentozinho, vão guardando no miaeiro, vai guardando no porquinho. E aí nós temos que analisar a partir daí comportamentos sociais ainda de classe baixa, não é? Pequenas pessoas que começam a poupar porque têm a necessidade e sonham em colocar o seu filho numa melhor condição escolar, e aí começam a guardar um dinheirinho porque esse sempre é o sonho do brasileiro, de ganhar mais. E aí nós vamos, se fosse o caso de analisar, as pessoas que já têm um padrão de renda mais alto, já profissionais, que já estão bem empregados,
que aí iríamos analisar a questão de comportamento, que até nessa classe alta nem todos fazem essa poupança de mercado de valores, mas já é uma camada bem maior, que já procura selecionar, não quero poupança, eu quero fundo, então é realmente interessante. Pois é, a gente está até vendo ali umas imagens de agências, dos caixas eletrônicos, porque hoje a gente sabe que nos próprios caixas eletrônicos já tem ali opções de fazer investimentos, né? Mas muita gente não faz porque também não conhece, não sabe quais são os tipos de investimentos, só conhece aí a poupança, e nem sempre a poupança é a melhor maneira de economizar, né? Porque não tem esse rendimento como outros fundos, como outras opções têm. É evidente, né? Na época que havia uma inflação alta até, havia o hábito das pequenas classes sociais de investir na poupança, porque era uma forma, como a inflação era alta, de juntar para pagar a conta de energia e tal, e paguei com o dinheiro que eu ganhei e tal, era ilusão. Mas de qualquer forma havia aquele esforço da poupança. De fato, a poupança hoje não seduz muito, mas muita gente ainda faz um esforço para guardar na poupança, porque há uma série de razões na sociedade. O atendimento médico não é tão fácil, então a pessoa precisa poupar um pouquinho até para comprar um remédio, porque o remédio tem que ser pago na farmácia. E aí sempre há um esforço. É muito difícil você entrar numa casa de uma pessoa que ganha um salário muito pequeno, pouco salário, e que ela não tenha uma condição de lhe oferecer até uma pequena coisa que ela comprou, para oferecer um sabonete, uma coisa que ela conseguiu guardar do seu consumo mensal, investiu para poder aparentar uma condição melhor. Então é muito interessante essa análise. Vocês estão de parabéns, porque isso significa fazer com que as pessoas tenham uma reflexão sobre a importância de se saber guardar. Tá certo. Olha, a gente vai continuar aqui, viu, no próximo bloco com esse assunto. Continua com essa entrevista. Você não deixa de participar. Faça suas perguntas, 9951-5500, ou pelo celular, mandando mensagem de texto pelo 72250. Não saia daí que eu volto já já. Boa tarde, Bahia está de volta e quem possui Bolsa Família precisa atualizar os dados do cadastro único de programas sociais até o dia 30 de dezembro. As famílias que mudaram de endereço, renda ou escola devem regularizar a situação nos postos da Djalma Dutra e na Boca do Rio, das 8 da manhã às 5 da tarde. Mais informações através do Salvador Atende, discando 156. E a gente continua aqui no nosso quadro Band Serviço. A gente está falando aqui sobre como poupar mesmo ganhando pouco. É possível sim poupar. O economista Ney Franca é o nosso convidado, ele está tirando todas as dúvidas. Então, Ney, a gente falou no último bloco que a poupança hoje não é tão atrativa para se economizar quanto já foi há um tempo atrás, mas as pessoas têm aquela cultura de que acham que o melhor é a poupança, é o mais seguro. Mas o que seria hoje outras opções rentáveis e mais até interessantes do que a poupança? Olha, eu sou muito franco, para a classe de renda mais baixa, na verdade, a gente encontra muitas pessoas que fazem um esforço enorme para guardar o dinheiro realmente no porquinho. Por uma razão, eles têm muito medo das taxas de banco, porque não é fácil você colocar na poupança, tem juros, tem isso, tem despesas. Então, muitas vezes, eu outro dia encontrei um cidadão com 2 porquinhos para comprar uma televisão, botando de moedas de R$1. Toda moeda que pegava, que ele tinha, ele botava, ele comprou. Foi um trabalho enorme para as moças que venderem e conseguirem fazer o preço que ele queria comprar. De maneira que a forma ainda é usada por baixa renda, essa poupança escondida em casa. Mas você encontra isso com mais seriedade do que até em quem tem rendas mais altas. Agora, ainda é também, da parte do pessoal que tem até um salário mínimo ou mais, ainda existe a habitualidade da caderneta de poupança, como uma forma até de um status. Não, eu tenho uma poupançazinha e tal, procura guardar. Você encontra mais isso do que até nas classes mais elevadas, que aí só pessoas que já estão mais tranquilos, que pensam em mercado de valores, ou em guardar, ou então geralmente porque pretendem viajar, querem ir para o exterior, aí começam a fazer uma poupança com essa. Mas é mais difícil você encontrar na classe média hoje, até porque a classe média é mais sofrida. Ganha um pouco mais, mas é quem gasta mais. Porque é quem tem filhos na escola que tem que pagar, é quem tem apartamento para pagar, é quem tem carro para pagar. Então é difícil, você geralmente está devendo o cartão. Então aí o esforço da poupança é mais para conseguir pagar o cartão.
Pois é, mas às vezes determinados hábitos já pode ajudar aí nessa questão de poupar, né? Por exemplo, a pessoa que vai ali e todos os dias, por exemplo, quem fuma, né? Que todo dia compra aquele valor daquele cigarro, se ela fosse poupar ali aquele valor, já seria uma forma de economizar. Outros hábitos também, que às vezes é um supérfluo que vai numa cafeteria e toma um café todo dia. De repente, mudar alguns hábitos já ajuda nessa ideia aí de economizar, de poupar, né? Lógico que sim. E essa questão de poupar é importante. Você vê a pessoa de classe mais baixa, eles poupam coisa que nós não fazemos. Eles desligam a luz, só tem um televisor, desligam a luz da sala para poder ver. A conta de água eles economizam, porque desliga tudo, vê se está pingando. Então eles procuram diminuir, como conseguir poupar. Porque o dinheiro que eles gastariam, se não tivesse o controle do consumo, eles estão conseguindo diminuir, portanto, as despesas estão conseguindo guardar um dinheirinho. Eu tenho um rapaz que trabalha comigo que diz assim, eu sou economista, porque ele vai fazendo exatamente esse tipo de poupança. Ele vai procurando inventar a forma de ter menos despesas mensais. Então essa é uma forma que eu acho fundamental, é a preocupação que todos nós temos que ter em diminuir custos. Nós somos muito consumistas e muito fartos, não estamos muito preocupados. Não é? Agora, se a gente fosse fazer um cálculo rápido, assim, a partir de quanto uma pessoa já pode começar a economizar e quanto ela teria, sei lá, daqui a 6 meses, um ano, para a pessoa ter a noção, porque às vezes ela não percebe que R$10, R$20, R$50 pode virar um dinheiro grande lá na frente, né? Lógico. Existe hoje até muito estímulo, como nós estamos fazendo aqui agora, nos jornais sobre isso, mostrando quanto você poderá ganhar, não é? Podendo colocar pequenas parcelas, mas guarde em 5, 10 anos, alguém com um salário, digamos, de R$1.000, não é? Você tem a possibilidade de, em 10 anos, talvez, se ele mantiver isso, ele possa ter aproximadamente uns 12, uns 14 mil, se ele se esforçar para poupar. Isso já existe muito estímulo e a pessoa é estimulada para poder segurar mais o gasto mensal. Então, isso já existe, é evidente que é importante. Agora, existe também algumas linhas de crédito, de investimento nos bancos, em que não se precisa começar com um valor muito alto, porque às vezes tem alguns investimentos que só precisa investir assim a partir de R$1.000, a partir de R$2.000. Se a pessoa procurar se informar, ela vai encontrar aí linhas de investimentos que ela pode investir com um valor bem menor, né? Existe sim. Agora, é preciso que tenha cuidado, procure o gerente de um banco que, de uma certa forma, lhe dê uma atenção melhor, converse com ele, ver que condições ele pode oferecer, até porque tem alguns responsáveis por áreas financeiras que têm esse cuidado de procurar ajudar, orientar e oferecer uma condição de início de não cobrar, às vezes, até uma taxa muito elevada para estimular. Isso hoje já está acontecendo, porque nós todos estamos preocupados, não só com o nosso país, mas com essa situação internacional toda. Então há uma intencionalidade das instituições de procurar orientar as pessoas a conseguirem guardar um pouco mais. Tá certo, Ney. Muito obrigada, viu? É interessante esclarecer sobre isso, porque as pessoas precisam ter essa ideia mesmo que poupar, mesmo que seja pouco, é a melhor opção, né? Cora, muito obrigado pela oportunidade e acredito que isso contribua para que as pessoas pensem muito antes de meter a mão no bolso gastando à toa, né? É verdade. Obrigada a você. Boa tarde. Olha, o Boa Tarde Bahia fica por aqui. E você fica agora com as imagens da Bahia de Todos os Santos, que completa hoje 510 anos, tá? E não esqueça que mais tarde a gente se encontra no Band Cidade às 10 para as 7 da noite. Eu vou te esperar. Boa tarde para você.